Olá, pessoal! Hoje vamos explorar alguns dos lugares mais perigosos do mundo. E o mais assustador é que a culpa não é de algum monstro de filme de terror, não. Quem criou esses lugares perigosos fomos nós mesmos, seres humanos. Vamos falar sobre minas de carvão que parecem bocas do inferno, rios que mais parecem esgoto a céu aberto, cidades fantasmas tomadas pela radiação, florestas que viraram deserto e cidades que cresceram tanto, mas tanto, que se tornaram um perigo para os próprios moradores. Se você é do tipo que acha que a gente precisa mesmo falar sobre como estamos destruindo o planeta, já deixa o like nesse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas investigações. Quando a gente pensa em perigo, já vem logo à cabeça tubarões famintos, vulcões em erupção, ursos raivosos. Mas e minas de carvão? Parece até meio inofensivo, né? Carvãozinho, coisa de churrasqueira. Só que não, meus amigos. Imaginem só, um buraco gigante, escuro, úmido, cheio de gases tóxicos, poeira sufocante e risco de explosão a qualquer momento. Parece cenário de filme de terror, mas é a realidade de milhares de mineiros ao redor do mundo. E o pior é que, mesmo com tantos riscos, acidentes acontecem o tempo todo. Desabamentos, explosões, intoxicações. É de arrepiar. Lembram do caso dos 33 mineiros presos no Chile em 2010? Foram 69 dias de angústia, até que todos fossem resgatados com vida. Um verdadeiro milagre. Mas e quantos casos não terminam bem assim? A verdade é que a mineração de carvão tem um histórico assustador de acidentes fatais. A extração do carvão libera gases tóxicos na atmosfera, contaminando o ar que a gente respira e contribuindo para o efeito estufa. Sem falar na água, que também é contaminada por metais pesados e outros produtos químicos usados na mineração. É por isso que cada vez mais a gente precisa buscar fontes de energia limpas e renováveis, como a energia solar e a eólica. Afinal de contas, de que adianta ter energia se a gente não tiver um planeta saudável para viver? A água é sinônimo de vida, certo? A gente precisa dela para tudo. Beber, tomar banho, cozinhar, irrigar plantações. Mas e quando a água, que deveria nos dar vida, se transforma em um veneno mortal? Imaginem um rio que antes era cristalino, cheio de peixes e vida, se transformar em um esgoto a céu aberto, com uma água escura, fétida e tomada por lixo e produtos químicos. Um exemplo triste disso é o rio Citarum, na Indonésia, considerado um dos rios mais poluídos do mundo. Mais de 20 milhões de pessoas vivem na bacia do rio Citarum. E o pior é que muitas delas dependem da água do rio para sobreviver. É um ciclo vicioso de miséria e degradação ambiental. E não pensem que isso acontece só em países pobres e distantes. Não. Aqui no Brasil, a gente também tem nossos próprios rios que agonizam pela falta de cuidado. O rio Tietê, em São Paulo, é um exemplo tristemente famoso. A poluição dos rios não é só um problema estético, é uma questão de saúde pública. A água contaminada pode transmitir doenças graves, como cólera, hepatite e leptospirose. Sem falar na mortandade de peixes e outros animais que dependem da água para sobreviver. Proteger os nossos rios é proteger a nossa própria vida. É preciso cobrar ações efetivas dos governantes para tratar o esgoto, controlar o descarte de produtos químicos na indústria e conscientizar a população sobre a importância de não jogar lixo nos rios. Afinal de contas, a água é um bem precioso e finito. Se a gente não cuidar, vai acabar faltando para todo mundo. Em 1986, o mundo assistiu horrorizado ao que era, até então, o maior acidente nuclear da história. A explosão do reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. A explosão liberou na atmosfera uma quantidade absurda de radiação, equivalente a 400 bombas de Hiroshima. A nuvem radioativa se espalhou por toda a Europa, contaminando plantações, animais e pessoas. O número exato de vítimas ainda é desconhecido, mas estima-se que milhares de pessoas tenham morrido em decorrência da radiação. A cidade de Pripyat, que ficava a apenas 3 quilômetros da usina, foi completamente evacuada e se transformou em uma cidade fantasma. Prédios residenciais, escolas, hospitais,
parques de diversões, tudo abandonado às pressas. Hoje, mais de 30 anos depois do acidente, Chernobyl ainda é um lugar perigoso. A radiação ainda é alta em algumas áreas e o acesso é restrito. Mas, mesmo assim, o local se tornou um destino turístico macabro, onde as pessoas podem ver de perto os estragos causados pela energia nuclear descontrolada. Chernobyl é um lembrete constante dos perigos da energia nuclear e da importância da segurança em instalações como essa. É um alerta para que a gente busque fontes de energia mais limpas e seguras, que não coloquem em risco a vida de milhares de pessoas. Proteger o planeta é uma responsabilidade de todos nós. As florestas são essenciais para a vida no planeta. Elas produzem o ar que a gente respira, regulam o clima, protegem os solos, fornecem água, alimentos e abrigo para milhares de espécies de plantas e animais. Mas, mesmo sabendo de tudo isso, a gente continua destruindo nossas florestas em um ritmo assustador. O desmatamento é um dos maiores problemas ambientais do nosso tempo. Seja para abrir espaço para a agricultura e pecuária, para a exploração de madeira ou para a construção de cidades, a gente está transformando nossas florestas em um grande deserto verde. E as consequências do desmatamento são graves e irreversíveis. Sem a cobertura vegetal, os solos ficam desprotegidos e vulneráveis à erosão. As chuvas, que antes eram absorvidas pelas árvores, agora caem com mais força sobre o solo, causando enchentes e deslizamentos de terra. A derrubada das árvores também libera na atmosfera uma grande quantidade de gases de efeito estufa, como o gás carbônico, contribuindo para o aquecimento global e para as mudanças climáticas. E, claro, não podemos esquecer da perda da biodiversidade. Com a destruição das florestas, milhares de espécies de plantas e animais perdem seu habitat natural e correm risco de extinção. Proteger as florestas é proteger a vida. É preciso combater o desmatamento ilegal, incentivar o consumo consciente de produtos madeireiros e investir em práticas sustentáveis de manejo florestal. A preservação das florestas é essencial para garantir um futuro saudável para o nosso planeta. As cidades são o símbolo do progresso, da modernidade, da vida agitada. Mas e quando as cidades crescem de forma desordenada, sem planejamento, sem infraestrutura? É aí que a gente começa a ter problemas sérios. A urbanização descontrolada é um dos grandes desafios do século XXI. Cada vez mais pessoas deixam o campo em busca de melhores oportunidades nas cidades. E, se não houver planejamento, as cidades não conseguem absorver esse crescimento populacional de forma sustentável. O resultado são cidades caóticas, com problemas crônicos de trânsito, poluição, falta de moradia, saneamento básico precário, violência e desigualdade social. As favelas, que crescem de forma desordenada nas encostas e áreas de risco, são um exemplo claro dos problemas da urbanização descontrolada. Outro problema grave é a impermeabilização do solo. Com a construção de prédios, casas, ruas e avenidas, a água da chuva não consegue penetrar no solo e acaba escoando pela superfície, provocando enchentes e alagamentos. Para evitar o colapso das cidades, é preciso investir em planejamento urbano, moradia digna para todos, transporte público de qualidade, saneamento básico, áreas verdes e lazer. É preciso criar cidades mais justas, inclusivas e sustentáveis, onde as pessoas possam viver com dignidade e qualidade de vida. O futuro das cidades depende das escolhas que fazemos hoje. E aí, pessoal? O que acharam desses lugares? Incrível como a ação humana pode transformar o mundo, não é? E não é só de uma forma legal, não. A gente viu que a ação humana pode ser devastadora e causar problemas sérios para o planeta e para a gente mesmo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar qual desses lugares você achou mais impressionante. Até a próxima!